Normal? Cesariana? Parto humanizado? Mas o que é isso? Ana, como é que você gostaria que fosse o seu parto? Essa é uma pergunta que eu escuto desde quando eu engravidei. E é uma pergunta que me aterrorizava muito. Simplesmente porque eu morria de medo de qualquer tipo de parto. Falar em cesariana pra mim, e anestesia, pode ficar paralisada, recuperação, um monte de corte na barriga. Não! Parto normal, ficar lá sei lá quantas horas, morrendo de dor, gritando. Só me vinha aquelas imagens daquelas mulheres sofrendo horrores na cabeça. Ai, meu Deus do céu, será que não existe uma mágica pra tirar esse neném daqui de dentro? Colocar ele lindo aqui no mundo de fora? Podia, né? Eu fugi desse assunto enquanto eu pude. Algumas amigas vieram tentar falar comigo sobre esse assunto porque elas também estavam grávidas. E aí me indicavam livros, me indicavam filmes. E a primeira coisa que eu falava é, gente, tem imagem forte? O que seria uma imagem forte na minha cabeça? O neném saindo, sangue, qualquer coisa. Tem, né, Ana? São imagens do parto. Então eu não queria ver, eu não queria saber, eu não queria nada, não procurei saber de nada. Só que uma hora a gente tem que tomar alguma atitude, porque a criança, chega a hora dela sair, ela vai ter que sair. A única coisa que eu tinha dentro de mim, não foi estudo, não foi uma médica que me falou, não foi nada disso. Foi um instinto mesmo que eu tinha dentro de mim desde quando eu engravidei, era que eu não queria que fosse um parto marcado. Eu sempre achei que o corpo deveria se manifestar para que o momento acontecesse, né? Por ser um fenômeno fisiológico do corpo mesmo. Então eu sempre tive essa sensação de que, beleza, eu chegar lá no hospital e ter uma cesárea, ou beleza, eu cheguei no hospital e cuspi o menino num parto normal, não tem problema nenhum. Ou vai que surge a mágica. E aí, deixa eu contar rapidinho pra vocês o meu processo do pré-natal, pra vocês entenderem por que eu tô onde eu tô hoje. O meu plano, ele não tem reembolso, então ele tem médicos específicos. E em São Paulo, os médicos não fazem parto pelo meu plano. Ou seja, eu teria o acompanhamento até a 36ª semana, mais ou menos, mas pro parto eu teria que ir pro hospital que eu escolhesse e ter o parto com os médicos do plantão do hospital. E aí eu fui no hospital, o meu plano atende o São Luís, que é um hospital super bem conceituado em São Paulo e pra todo lado. Vi como é que funcionava lá e eu me senti segura de fazer o parto com os médicos do plantão lá, porque eu pensei na minha cabeça, para os caras estarem trabalhando aqui, os caras são bons, eles fazem isso todo dia, então é óbvio que eles vão saber o que é melhor pra mim. E vão conseguir fazer um trabalho bem feito. E parto acontece todo dia você vê uma mulher grávida, todo dia nasce alguém. Então a gente que tá vivendo meio que leva isso para outro mundo, mas na minha cabeça, na época, tá? Mas não é grandes coisas assim, é um procedimento normal que acontece todo dia. Ana, fica tranquila, Deus vai saber o que vai fazer. Faz o seu pré-natal com quem você quiser, você chega lá e faz com o médico do plantãozinho e ótimo, tá tudo certo. Aí eu comecei a procurar médicos no meu plano pra eu poder fazer o pré-natal. Resumindo bem a história, a última que eu busquei, eu falei pra ela, e se eu tiver alguma emergência? Porque no começo da gestação eu tive sangramento. Ela virou pra mim e falou assim, pega no e-mail, querida, você me manda um e-mail. Você me manda um e-mail. Oi? Uma emergência? Você me manda um e-mail? Não. Eu e o Danilo chegamos à conclusão que a gente ia fazer o pré-natal com um médico particular mesmo. E depois a gente ia lá pro hospital e tinha o parto lá com o médico do plantão, ou então eu ia pra minha cidade pra ter com os médicos que eu conheço lá. Muito bem, que aliás são da minha família e que tipo, eu estaria em ótimas mãos, sem dúvida nenhuma. Só que na minha cidade, só pra vocês entenderem por que não foi uma opção pra mim no final, o Danilo não ia poder ficar lá muito tempo comigo, por causa da empresa, das coisas que ele tem aqui. E eu não queria de forma alguma ficar um tempo longe dele. E eu sei lá quanto tempo que eu ia ter que ficar lá, não sei o que vai acontecer, então por isso que eu cogitei ganhar lá, por ter família, por ter gente que eu confio e tudo, mas eu logo tirei isso de cabeça pelo fato de eu não ter o Danilo do meu lado pelo tempo que eu gostaria, que é pelo menos esse primeiro mês eu quero ele junto, assim, ó, junto em cima. Aí eu comecei a fazer o meu pré-natal com uma médica maravilhosa, ela é de parto humanizado.
E até então não sabia nada. Tipo, eu só sabia que parto normal é, né, o parto vaginal, parto cesariano é o parto, é a cirurgia, e parto humanizado não tinha a menor noção do que era. E era isso. E a médica que eu tava indo, por acaso, era humanizada, mas eu não busquei isso. Eu só fui nela porque era indicação de uma amiga. E aí um dia a gente falando sobre parto, e ela falou, e aí, você vai querer ter o parto comigo e tal? Aí eu falei, quanto custa? Era muito caro o parto. E eu falei, não vou ter o parto. Eu vou ter o pai. E falei pra ela, eu vou ter o parto com os plantonistas do hospital mesmo e tal, porque daí meu plano cobre. Aí ela falou assim pra mim, Ana, por que você não procura um pessoal do coletivo Nascer? Eu faço parte desse coletivo, ela falando. E são mulheres, né, médicas que possuem a mesma linha de pensamento que eu, só que a gente trabalha em rodízio. Então, você pode até encontrar comigo lá, eu posso até ser sua médica lá. Porque quem tá no plantão no dia que vai e atende. São 5 médicas. E são ótimas e tudo, só que lá tudo é a metade do preço. Exatamente pelo fato de você não saber exatamente quem vai te atender no dia, é assim, então é metade do preço, as consultas são metade do preço, o parto é metade do preço. E é super legal, por que você não vai conhecer? E ela falou que tinha uma parte também da consulta que era feita em coletivo com outras mulheres que estivessem no mesmo período gestacional que eu. Aí essa parte eu até não gostei muito não, eu falei, nada a ver consulta com um monte de mulher, tipo, não gostei. Mas me interessei pela parte de ser metade do preço, então eu falei pro Danilo, vamos lá ver, né, não custa, a gente já tá fazendo o pré-natal particular mesmo, então se diminuir metade já ajuda bastante. Aí fui no tal do coletivo. A primeira vez foi uma passagem só com a médica, eu não fui no coletivo das mulheres e foi uma consulta normal, assim como foi com a minha médica. Eu gostei, ok. Falei, Danilo, vamos continuar vindo aqui, porque é metade do preço e a gente também tá sendo bem assistenciado. Eu posso inclusive encontrar com a minha médica aqui e tá tudo certo. Aí já recebi telefone pra ligar em caso de emergência, nada de e-mail e tal. Só que na minha cabeça nem passava a opção de fazer parto com elas. E isso eu não lia nada, não queria saber de nada, continuava sem saber a diferença entre um parto ou outro. Se você me perguntasse, e aí, o que você quer? Eu quero uma mágica. Essa era a minha resposta e não queria falar sobre o assunto. Eu não queria nada, a única coisa que eu queria era não marcar. E vamos tentar o parto normal, porque o que eu escutava, né, nas poucas vezes que eu permiti alguém falar alguma coisa, era que o parto normal era muito melhor pro bebê e pra mãe do que a cesárea e tinha uma recuperação bem melhor depois. Então, minha cabeça, vamos tentar o parto normal, se não der o parto normal, beleza, a gente faz uma cesárea, tá tudo certo. E aí, chegou a hora de 2 amigas minhas que queriam muito ter parto normal, terem os bebês delas. E as 2 foram pra cesárea, não conseguiram ter o parto normal. Só que isso mexeu muito com a minha cabeça, que eu falei assim, gente, mas se elas que se prepararam, elas prepararam o psicológico delas pra terem um parto normal, coisa que eu não tava fazendo, não tiveram, a chance de eu não ter também é muito grande. E tá tudo certo, mas por quê? Aí eu comecei a querer entender o porquê que isso acontecia. O líquido secou, a placenta saiu do lugar, o bebê, sei lá, tá muito grande, o cordão tá amarrado no bebê. A gente sempre escuta uma justificativa. E com isso tudo eu comecei a buscar e pesquisar como é que funcionava em outros países. E eu vi que em vários países desenvolvidos, como Estados Unidos, Alemanha, Singapura, você nem pode marcar cesárea. Justamente por quê? Porque eles entendem que o corpo da mulher ele foi feito para isso. É um fenômeno fisiológico. A cesárea lá acontece apenas em casos de urgência, extrema urgência. E eu falei, mas por que ela é assim e aqui você pode marcar e tal? E isso tudo foi me instigando a buscar conhecimento e a buscar por que tem pessoas que defendem super o parto normal, tem que ser um parto normal a qualquer custo. E tem pessoas que já vão direto para cesárea, pessoas que eu digo médicos, né? Que já defendem tanto a cesárea e marcam tantas cesáreas, e por que tem uns que defendem nossa, tem que ser parto normal. Não entendia muito bem isso. E eu comecei a pesquisar o que realmente acontecia, e eu me deparei com coisas que eu não imaginava que aconteciam, principalmente aqui no Brasil. Eu comecei a ler vários relatos de partos, e eu vi que existiam muitos casos de violência médica,
de mentiras. E aí eu falei, caramba, mas eu não queria ser uma dessas mulheres. Mas do jeito que eu tô indo, sem me informar de nada, sem procurar saber de nada, eu corro um grande risco de ser uma delas. Por quê? Porque eu vou chegar no hospital, eu não conheço médico, não conheço equipe, não estudei nada, não procurei saber de nada. Pra mim tanto faz. Minha única exigência é esperar o meu corpo manifestar. Eu vou chegar lá, se o médico que ele falar, ele vai falar e tá pronto, e é isso. E às vezes não é isso, às vezes poderia acontecer de uma forma melhor pra mim e pro meu bebê. E aí quanto mais eu comecei a estudar sobre tipos de parto, sobre as vantagens e desvantagens de uma cesárea, vantagens e desvantagens de um parto normal, o que é um parto humanizado, e eu vi que o parto humanizado é simplesmente o respeito pelaquela situação. Então, a cesárea e o parto normal podem ser humanizados e devem ser humanizados. Enfim, eu comecei a entrar num universo que eu fugia, que eu desconhecia e não queria conhecer por medo. E foi a melhor coisa do mundo que eu fiz, foi me aprofundar. Porque hoje eu não sinto aquele medo do parto, nem da cesárea e nem do parto normal. Calma, eu sinto medo. Eu fico preocupada com o que pode acontecer. Afinal de contas, olha o tamanho do neném que vai ter que sair daqui de dentro. Mas não é aquela coisa, aquele pavor que eu tinha mais, pelo fato de eu ter buscado informação. E aí, se você me pergunta hoje, como vai ser o seu parto? Seja o que Deus quiser ainda, não tem como eu te falar como vai ser o parto, porque eu optei em não marcar uma cesárea. Depois de tudo que eu vi, depois de tudo que eu estudei, eu vi os inúmeros benefícios que um parto normal traz pro bebê e traz pra mãe. Então eu quero tentar sim ter um parto normal, mas isso não depende só de mim. Eu posso sim ter uma real complicação durante o parto e ir pra uma cesárea e tá tudo certo. Mas já que eu penso nessa possibilidade de ter um parto normal, foi muito importante a minha busca, porque hoje eu estudei as fases do parto, o que vai acontecer em primeiro instante, o que vai acontecer em segundo instante, qual a melhor hora para eu ir para a maternidade. E aí eu não vou entrar nesse assunto, não sou especialista nisso, mas te sugiro a buscar informações e não tratar o parto normal como, nossa, pra que isso, sendo que a gente pode fazer uma cirurgia, e nem tratar a cesárea como, ai meu Deus, é uma cirurgia, eu não quero que aconteça de forma alguma. Eu acho que qualquer um dos dois que você escolher tá super válido, desde que você esteja consciente do que você tá fazendo. Já que é um processo que você vai ter que passar, então quanto mais informações você tiver, vai ser melhor pra você com certeza. Então vamos falar da minha expectativa. E aí depois a gente vê a realidade disso tudo. A gente vai fazer com a equipe do coletivo, que é uma equipe de partos humanizados, normais, naturais ou não. Eu espero que corra tudo bem, eu espero conseguir identificar as fases do parto, eu espero conseguir chegar lá no momento ideal, né, o mais tarde possível. E se eu conseguir, a gente vai fazer da maneira natural, sem uso de analgesia e nada. Mas se eu não conseguir, também a analgesia tá aí para aliviar, para ajudar no processo, tá tudo certo. E se tiver uma complicação, a gente vai para cesárea, tá tudo certo também. Eu acho que o principal é ter respeito por esse momento que é tão único e tão especial na vida de cada família, né? Na vida de cada mãe, na vida de cada bebê, que são únicos. E principalmente, eu espero que seja um parto tranquilo, espero que o Arthur venha com muita saúde, espero que corra tudo bem. Depois eu venho contar pra vocês como é que foi. Me mandem energias positivas daí pra que ocorra tudo bem. E ó, pra ajudar, tô aqui comendo tâmaras com morango. Dá uma pesquisada aí se você quiser um parto normal. Tem estudos que comprovam que o consumo de tâmaras no finalzinho da gestação pode ajudar muito no trabalho de parto. Então,